Olá, meus queridos amigos, por aqui o radialista Jean Carlos e hoje eu vou responder para você a pergunta de um ouvinte. Ele diz o seguinte: Jean Carlos, a Bíblia diz que a gente deve viver debaixo da graça e não debaixo da lei. Romanos 6,14. E aí, Jean Carlos, o que você responde para nós aqui em casa? Muito bem. Olha, a partir de agora eu vou responder para você de uma maneira descomplicada. Quem ainda não entendeu esse texto, a partir de hoje, nunca mais vai esquecer essa explicação. Antes, quero pedir que você deixe o seu like para esse vídeo poder ser compartilhado com outras pessoas. Se inscreva aqui nesse canal porque nós teremos muitas outras novidades, muitos outros textos também. E que você compartilhe também com os seus amigos. Então vamos entender porque Romanos capítulo 6, verso 14, diz assim, você pode ler aí na sua Bíblia também: pois o pecado não tem mais poder sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vivem debaixo da graça de Deus. Será que esse texto realmente está dizendo para a gente não obedecer à lei? Para que a gente não saia da graça? Porque se obedecer à lei aqui, está parecendo que a pessoa sai da graça. Será que é isso mesmo? Vamos entender primeiro o que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto. Veja bem, Romanos capítulo 6, verso 14, tem tudo a ver com o seu contexto. Então é importante a gente passar aqui por verso 1 e por verso 2 para a gente entender. Então eu vou ler aqui para você, você pode ler na sua Bíblia também, ok? O verso 1. Então, o que vamos dizer? Será que vamos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Olha, vamos entender isso aqui. Quer dizer então que nós vamos continuar pecando para que a graça de Deus se abunde, que ela fique maior ainda? Será que é isso? É uma pergunta que ele está fazendo. E ele está fazendo essa pergunta para quem? Para crentes batizados, para pessoas que morreram com Cristo, que deveriam estar apresentando uma novidade de vida. E ele responde aqui no verso 2, de jeito nenhum, nós já morremos para o pecado, por que nós vamos continuar vivendo nele? Então ele está dizendo aqui que quando a pessoa morre em Cristo Jesus, não precisa continuar pecando. Mas Jean Carlos, o que é o pecado? 1 João capítulo 3, verso 4, fala o que é o pecado. Diz lá que o pecado é a transgressão da lei. O que ele está dizendo aqui? Vem cá, vocês foram batizados em Cristo e agora vocês vão continuar transgredindo a lei, ou seja, pecando, para que a graça de Deus seja maior ainda? Ele diz, não, de modo nenhum, de jeito nenhum. Ele está dizendo aqui que não. E aí entra aqui o verso 12, que eu queria que você também lesse aí na sua Bíblia. Aí ele diz assim, portanto, não deixe com que o pecado domine o corpo de vocês, ou seja, não deixe que a transgressão da lei de Deus domine vocês. Olha que interessante. Fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos maus. Agora eu estou começando a entender tudo. Então, Paulo não estava falando contra a lei, estava falando a favor de que as pessoas obedecessem à lei. Sim, é isso mesmo. Aqui em Romanos capítulo 3, verso 20, Romanos 3, verso 20, o próprio apóstolo Paulo está explicando aqui qual é a função da lei. A função da lei não é justificar ninguém, não é salvar ninguém, porque a lei não tem a função de graça. Ela tem a função aqui na parte B, é por intermédio da lei que vem o conhecimento do pecado. Então essas pessoas que foram batizadas por Paulo, aqui em Romanos capítulo 6, elas agora tinham o conhecimento do que era o pecado. E aí Paulo está falando assim, vocês vão continuar pecando, é isso? Vão continuar transgredindo? A lei de Deus já mostrou para vocês, já mostrou que não pode roubar, que não pode ficar fazendo falso testemunho, não é? Que não pode defraudar as pessoas, que não pode adorar a imagem. Vocês vão continuar pecando para que a graça de Deus seja maior na vida de vocês? De maneira nenhuma. É isso que ele está dizendo. Aí agora ele fala aqui, olha, não deixe que o pecado domine sobre vocês, que vocês façam o desejo desse pecado. E aí vem o verso 14,
pois o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Por que não tem? Porque eles foram batizados, não morreram com Cristo. E quando a pessoa morre com Cristo lá no batismo, a gente não está sepultando o pecado. Por que eu vou continuar permitindo que o pecado mande na minha vida? É isso que ele está falando, 14. Pois o pecado não tem mais poder sobre vocês, não tem mais domínio. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Por que eles não estão debaixo da lei? Vamos voltar aqui de novo, vem aqui comigo. Qual é a função da lei? É salvar? Não. É justificar? Não. Qual é a função da lei? Mostrar o pecado. Enquanto a pessoa ela está cometendo um erro, a lei está sobre ela. Ela está sob a lei e a lei está sobre ela. A lei está falando no ouvido dela: olha, não adore imagem. Na cabeça dela, lá em cima, não, você não está guardando o dia que Deus mandou. Você está cobiçando a casa do próximo. Então essa pessoa está sendo advertida pela lei. E é claro que a lei, ela tem um papel muito importante aqui, porque se ela não fosse advertida pela lei, então como que ela poderia saber que ela estaria cometendo um erro? Porque a pessoa que não tem conhecimento do erro, a Bíblia fala o seguinte: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então se a pessoa não tem consciência, lá em Atos 17, fala exatamente que Deus não leva em conta a ignorância do homem. Se o homem não sabe, tudo bem, mas se ele tem consciência disso, a consciência tem algo muito importante para você e para mim, para fazer com que a gente mude, não é? Por isso que aqui em Romanos capítulo 7, o verso 12, o apóstolo Paulo fala que a lei é santa, justa e boa. Ele não falou que a lei era, né? Já pensou? Se a lei tivesse sido abolida na cruz do Calvário, o Paulo não ia dizer que a lei é santa, justa e boa. Ele diria: ela era santa, ela era justa. Ele está dizendo: ela é. Por que ela é santa, ela é justa, ela é boa? E aqui no verso 14 fala que ela é espiritual. Porque a lei, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus para ajudar a pessoa a identificar que ela está no erro e para que ela mude. Então por isso que ela é santa, ela é justa. Porque você acha que é justo alguém matar, assassinar alguém? Você acha isso justo? Então a lei está dizendo: não matarás. Está percebendo por que ela é justa? Quando ela diz aqui: não roubarás, não furte, ela é justa ou não é justa? Ela é justa, porque não é justo que alguém tire os seus objetos, os seus pertences. Está vendo? Então a lei de Deus, ela é justa, ela é santa e ela é espiritual. Por quê? Porque Deus está chamando essa pessoa a sair de debaixo da lei, ou seja, quando a lei está condenando a pessoa: olha, você está roubando, olha que você está andando com pessoas erradas. A lei está aqui, na cabeça dela falando, ela está debaixo da lei, a lei está ali condenando ela. Mas porque a lei é ruim, como que a lei é ruim? Se a lei fosse uma maldição, então não sei o que é uma bênção. Porque se a lei fala não mata, é ruim isso? A lei está falando aqui não adora imagem, isso é ruim? Isso é muito bom. Está percebendo como é que o diabo tenta inverter as coisas? Estar debaixo da lei, de certa forma, é uma oportunidade que a pessoa tem de estar indo para a graça. Porque o ruim é o seguinte: é se ele não se arrepende, né? Porque ele está debaixo da lei, ele fala: tá bom, vou continuar adorando a minha imagem aqui, eu vou continuar aqui desobedecendo os meus pais, está tudo certo. Aí a lei vai servir para essa pessoa como condenação, não porque Deus quer, mas a pessoa não quer se arrepender, ok? Mas por outro lado, como a lei ela é espiritual, se essa pessoa é tocada em seu coração, ele fala: poxa, então eu vou parar aqui de desobedecer os meus pais, eu vou respeitar mais os meus pais. E aí então ele passa para a graça e sai debaixo da lei. Para esse grupo de pessoas que Paulo estava falando, para pessoas que ouviram a palavra de Deus, agora sabiam o que era o pecado, porque conheceram a lei de Deus mostrou para eles o que era o pecado. Então eles começaram a descobrir que eles estavam errados, se arrependeram disso, se batizaram, mas possivelmente havia algumas pessoas que continuavam pecando, falaram: vou pecar porque a graça de Deus vai ser maior ainda. Ele está dizendo: não, parem com isso. Vocês não podem deixar o pecado continuar na vida de vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Quem está debaixo da graça não continua transgredindo a lei, tá? Tem gente que acha
que a graça, ela foi dada por Deus para permitir a pessoa continuar pecando. E não, a graça foi dada por Deus para que a pessoa pudesse parar de transgredir a lei de Deus e ela fosse limpa dos seus pecados. Então, para a gente entender aqui, para não ficar nenhuma dúvida, imagine que você tem uma mesa na sua casa, tá? E a mesa é a lei. Debaixo dessa mesa tem os pecadores. Então tá lá, fulano Y, você está roubando. Sim, estou. Fica debaixo da mesa. Você está guardando o dia errado, porque Deus pediu para guardar o 7º dia da semana, você está guardando o primeiro. Não está certo. Essa pessoa tem a consciência disso e fala, então tá bom, você está aqui debaixo, fica debaixo da mesa. Porque tem um detalhe, se a pessoa não tem a consciência, por exemplo, ela não sabe que o dia que Deus pediu para guardar é o 7º, às vezes ela acha que é o primeiro. Tem gente que adora imagem e não sabe que está errado. Deus não coloca essa pessoa aqui debaixo da mesa. Por que vai colocar? Ela não tem consciência disso. Mas a partir do momento que ela conhece, que ela aprende, ela descobre que adorar a imagem está errado, e aí então ela vai ficar aqui debaixo da mesa, ou seja, ficar debaixo da lei. Digamos que essas pessoas então, elas resolvem se arrepender. Elas deixam de roubar, deixam de matar. Ela diz o seguinte, eu quero servir a Deus, quero guardar o dia que Deus mandou. Então elas saem debaixo da mesa e passam para cima da mesa. Agora elas estão sobre a lei, ok? Por cima da lei. E acima delas tem o teto da sua casa, que é a graça. Então agora elas estão debaixo do teto, ou debaixo da graça, e não mais debaixo da mesa, que é debaixo da lei. Mas você percebe que a mesa foi importante para que elas subissem? Foi importante, porque a lei estava falando, ei, não mata, não roube, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A lei é que estava falando para elas, nossa, mas essa lei é maldita. O quê? Você queria que elas continuassem pecando, é isso? Sério mesmo? Nossa, a lei é maldita. Você queria que a lei falasse o quê? Não, vocês podem roubar, vocês podem mentir, pode assassinar, é isso? A lei estava lá falando para elas não fazerem isso. E tem gente que fala que a lei é uma maldição. Obviamente que para quem não se arrepende, a lei vai ser uma condenação. E nesse ponto, Deus vai condenar as pessoas. E nós vamos chamar Deus de maldito, porque no juízo final ele vai lançar as pessoas no fogo eterno, no fogo que destrói para sempre. Não, Deus não é maldito, ele é uma bênção, ele está chamando as pessoas, ei, se arrependam, se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça seu coração, não é isso? E a lei de Deus é o caráter de Deus. Agora, meus queridos, presta atenção nisso aqui, a lei de Deus, quem é que a fez? O nome já diz, né? Mas sei lá, quem que você acha que fez a lei? Foi o diabo? Foi a igreja? Quem fez a lei foi Deus. E Deus não é perfeito? É um dos atributos de Deus, não é a perfeição? Como é que a gente poderia falar tão mal da lei de Deus assim, hein? Nossa, eu estou debaixo da graça, fora a lei, como se a lei fosse feita pelo Satanás. Meu Deus, é isso que o diabo quer que você pense. A lei, ela é santa, porque ela é a expressão do caráter de Deus, sabe? A lei foi feita por Deus, Deus é perfeito. Salmo 19, verso 7 fala que a lei de Deus, ela é perfeita. Cristo não autorizou mudar essa lei, está lá em Mateus 5, 17 e 18, diz que não pode tirar nenhum jota, nenhum tio, até que tudo seja cumprido, e ainda não cumpriu, por exemplo, a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo. Não, nada, o céu e a terra ainda não, eles não passaram, continua por aqui. Existe um movimento do mal espiritual que está exatamente atacando a lei de Deus, conforme está lá em Apocalipse capítulo 12, 17, diz que o Satanás, ou o dragão, está irado contra aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. E olha que o Apocalipse foi escrito no ano 100, mostrando que os mandamentos de Deus não foram abolidos, mas o Apocalipse mostra que o Satanás está irado contra a lei de Deus. Para a gente finalizar aqui, quando nós lemos agora Romanos capítulo 6, verso 14, olha como você vai entender a partir de agora. Pois o pecado não tem mais poder sobre vocês. O que é o pecado? É a transgressão da lei, matar, roubar, adorar imagens, por aí afora. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, ou seja, vocês não estão mais debaixo da mesa, conforme eu falei, mas vocês estão debaixo do teto, de cima da lei, porque a lei fala, a lei não tem mais condenação sobre essas pessoas que estão na graça de Cristo, ou tem?
De repente tem, né? Mas em que aspecto que tem? Aí pergunto, você está adorando outros deuses? Você que está batizado? Você que foi batizada? Você está adorando outros deuses? É o primeiro mandamento. Se você disser que sim, então você está debaixo da lei. Você está adorando imagens? Se você disser que sim, então você está debaixo da lei. A lei está dizendo para você não adorar. Agora, se você disser não, nós não estamos adorando outros deuses, nós não estamos adorando imagens, nós não estamos tomando o santo nome de Deus em vão, então vocês estão debaixo da graça de Cristo. Agora, muito cuidado para isso que eu vou falar aqui para finalizar. Guardar os mandamentos não justifica ninguém. Se você não amar a Cristo, se você não aceitar a graça de Cristo, você não será salvo. João capítulo 14, verso 15 está escrito o seguinte: se vocês me amam, então guardam os meus mandamentos. Tem que ter amor. O grande problema foi esse. E tinha pessoas na época de Paulo, e até existe hoje em dia, que acha que são salvas por obedecer à lei de Deus. Ah, eu estou salvo, olha, eu não adultero, eu não mato. Sim, eu não adoro imagem. Tem gente que está pensando que é salvo por isso. E ninguém é salvo por isso. A gente é salvo porque Cristo morreu por nós. É a graça dele que nos salva. Mas quem é salvo por Jesus Cristo não pode continuar roubando, matando ou guardando o dia que ele quiser. Quem é salvo por Cristo faz a vontade de Cristo. Ele vai investigar o que Deus quer e vai fazer a vontade de Deus porque ele ama a Deus. Ele obedece, ele não é um escravo. E ele não vive debaixo da lei. Quem está com Cristo não vive debaixo da lei. E tem gente que pensa o seguinte, que guardar o sábado é estar debaixo da lei. Não, quem guarda o sábado está acima da lei. Agora, quem tem o conhecimento sabe que deve guardar o sábado. Tem gente que tem o conhecimento, eu estou falando para quem tem. E não está guardando, esse está debaixo da lei. Porque a lei está falando para ele, olha, lembra do dia de sábado. Você não está lembrando. Está compreendendo? Agora, para aquele que tem conhecimento, que tem que respeitar os pais e não está fazendo, ele está o quê? Debaixo da lei. Ele está debaixo da lei. A lei está falando, olha, honra teu pai e a tua mãe. Esse é o segredo. Então, a partir de hoje, você já entendeu. Porque Paulo não poderia entrar em contradição. Está falando mal da lei. Aqui no Romanos capítulo 7, o verso 7, ele fala que ele conheceu a verdade por intermédio da lei. Quando a lei disse para ele, não cobiçarás. Se ela tivesse sido abolida, ele não iria dizer que ele teria conhecido por intermédio da lei, porque ela estaria abolida. E aí ele fala no verso 12 que a lei é santa, justa e boa. O verso 14 ele fala que ela é espiritual. Então, portanto, eu quero finalizar com esse texto, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé, ou pela graça, né? A gente não tem a fé na graça de Cristo. Ele está dizendo, de maneira nenhuma, ou seja, nenhuma hipótese. Antes estabelecemos a lei. Por que tem que ter a lei? Porque é a lei que chama o pecador ao arrependimento. É a lei de Deus que chama o pecador ao arrependimento. Portanto, o diabo faz com que as pessoas no mundo sejam contra a lei de Deus, porque é ela que chama o pecador para o arrependimento. E quando ele se arrepende, então a graça de Cristo está sobre essa pessoa. Amém? Se você quiser fazer uma pergunta para mim aqui no WhatsApp, vou passar aqui para você o contato, é o 27 99695 2556. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, vamos trazer mais novidades. Que Deus abençoe, até o nosso próximo episódio.